Olá, como é que você tem estado? É uma alegria muito grande a gente periodicamente estar juntos. E você que tem chegado aí pela primeira vez, é um prazer a gente estar abrindo a palavra de Deus com você. Nós não queremos nos envolver com religião. Muito pesada a religião. Cheira muito suor. É muito desgastante. Mas anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho que nos salva de nós mesmos e nos enche com a vida de Cristo. E você pode ser um parceiro nosso. Aqui nós vamos apresentar aí no vídeo os nossos links e você pode multiplicar isto, passar à frente, se este for a sua visão. E nós esperamos que você ore por nós, para que nós possamos continuar anunciando e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe muito a nosso relacionamento, nosso conhecimento juntos da Palavra de Deus. Que você é muito bem-vindo a estar conosco. Nós temos caminhado. Toda vez eu tenho que explicar um pouquinho isto, que nosso objetivo é abrir a Bíblia. E nós estamos abrindo em Efésios, uma carta muito deliciosa que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, uma igreja que ele fundou numa das suas viagens missionárias, e ele agora está já num outro tempo, preso em Roma, e procura despertar aqueles cristãos para o desenvolvimento da sua caminhada cristã, de modo que eles venham a experimentar a suficiência e o poder de Cristo na vida deles. Esta carta, ela tem 3 verbos mais assim fortes, que é o verbo sentar, o verbo andar e o estar de pé, firmar. O início dos 3 primeiros capítulos, ele fala desta realidade do descanso, do estar sentado, depositado, apoiado no sustentáculo da fé, que é Cristo Jesus. Isto vai gerar um estado de paz interior, de paz com as pessoas, por causa da paz de Deus que nos é dada em Cristo. Do capítulo 4 até o final do capítulo 5, ele vai tratar mais claramente do aspecto do andar, do mover da fé cristã, porque nós somos peregrinos deste mundo. Nós vivemos num caminhar rumo a Jerusalém do alto. Santo Agostinho fez um paralelo da cidade do homem para a cidade de Deus, do homem que caminha deste mundo para o mundo de Deus através da grande revelação do Evangelho. Porque a Bíblia mostra que há um só Deus e um único mediador, uma única ponte entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem que veio para exatamente trazer-nos a um relacionamento com Deus, a uma intimidade. E o apóstolo, então, ele vai falar desse modo adequado de andar, como andamos. Em programas passados nós vimos alguns pontos em que o apóstolo Paulo fala da maneira digna de andar, da vocação a que nós fomos chamados. E depois, no último, ele
enfatizou para não andarmos segundo o pensamento de uma multidão insensível, de um grupo que não tem nenhum compromisso com a verdade de Deus e que vive na dureza do seu próprio coração. E aqui, hoje nós vamos começar olhando a sequência desse texto, no versículo 25 do capítulo 4 de Efésios, em que ele, mostrando a questão da maneira de andar, ele disse: uma vez que vocês já tiveram o despojamento do velho homem na cruz e o implante ou o revestimento do novo homem em Cristo Jesus pela ressurreição, por isso, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele vai levantar alguns aspectos práticos, exortações práticas da vivência. E a primeira que ele levanta é a mentira. Fale cada um a verdade. Uma vez que nós fomos aceitos, nós não precisamos inventar. Não precisamos mais viver de idealizações. Porque o ser humano caído, ele é um carente. Ele tem uma necessidade muito grande. Então, ele acaba vivendo uma vida fingida, idealizada, uma vida que é uma imaginação do que o outro vai pensar e vai gostar e vai querer de mim. E essa vida idealizada, ela é muito custosa, ela nos desgasta, ela tira toda a energia, porque eu tenho que estar sempre inventando e reinventando uma realidade que de fato eu não sou. E isto causa uma espécie de consumismo emocional. Eu fico sendo consumido, uma consumição, um desgaste. E ele diz: deixe a mentira, deixe de idealizar, deixe de viver uma falsidade, uma intenção. Viva a realidade. Você foi aceito, você é amado por Deus. Deus lhe ama com um amor que lhe dá condição de você saber que mesmo que todos lhe rejeitem, você é amado. Primeira vez que na revelação de Jesus Cristo, antes dele começar o seu ministério e que vieram as tentações, ele foi batizado, e na hora do batismo houve ali uma solene reunião da Trindade, o Pai, o Espírito Santo e o Cristo encarnado. E naquele momento uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Todo o ministério de Jesus, o Jesus histórico, correu neste mundo com esta espécie de esse carimbo, esta grife: você é meu filho amado. Quando você nutre a sua identidade, não pelo conhecimento que você tem, acadêmico, pelos vários cursos, isso é importante? Mas isso não gera significado e validade permanente. Que a sua identidade não seja reconhecida pelo tamanho da sua bolsa, pela quantidade de bens que você possui. Isso é importante? Também tem sua razão. Não também pela a quantidade de poder que você exerce, mas pela realidade do amor. Não só o amor dos seus amigos, da sua família, isso é bom, isso é gostoso, mas é o amor de Deus. É a consciência
de que eu sou um amado por Deus, que Deus me ama. E esta ideia, não precisa falar mentira para os outros, não precisa viver uma mentira, não precisa viver algo idealizado. Fale a verdade, cada um com os outros. Isto vai trazer uma serenidade muito grande no seu interior. Você não vai precisar tentar projetar, tentar fazer as coisas parecerem ser o que não são. Você é amado. Você não precisa agredir ninguém. A outra palavra que Paulo vai levar, que eu falei agredir, é assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não minta, não viva uma mentira e também não viva irado, amargurado. Ele não está dizendo não se ire, porque a ira ela é legítima, principalmente diante das injustiças deste mundo. Se eu não conseguir me indignar diante do injusto, do imoral, das coisas que são ilegais, daquilo que gera agressão contra o meu próximo, eu devo estar muito doente. É uma espécie de rã que foi cozida na água morna até que ela perdesse completamente a sua capacidade de reagir. Mas esta ira, que ele está aqui dizendo, irai-vos diante da injustiça, mas não pequeis, não deixe que a ira fique depois de um dia, 2 dias, porque a ira, uma vez que ela não é tratada diante das injustiças ou diante das agressões, que ela não é tratada, ela vai virar um sentimento de amargura, de ressentimento, e o ressentimento vai produzir uma amargura, e a pessoa, ao invés de viver, ela vai simplesmente ser consumida pelo um ódio interno. Ele diz: não deixe que isto aconteça com você. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não dê lugar ao diabo, porque o que ele quer é manter você escravo destes sentimentos mesquinhos, medíocres, miúdos, rancorosos, que vão lhe atormentar. Uma ocasião eu estava fazendo um casamento, participando de um casamento, e havia um casal lá, e eu falei sobre a questão do perdão, que Jesus havia dito aos seus discípulos que vieram perguntar quantas vezes se deve perdoar uma pessoa. E 7 vezes Pedro achou que seria suficiente. Jesus disse não 7, mas 70 vezes 7. Possivelmente um dos evangelistas colocou lá ao dia, pela mesma falta. E aí eu falei sobre o perdão, e o casal depois veio conversar comigo. Ele disse assim: hoje o senhor acabou fazendo 2 casamentos, o dos noivos e o nosso. Eu disse: mas como assim? Então ele me disse que eles estavam casados há 34 anos, fazia 17 anos que eles viviam na mesma casa, mas eles não tinham mais relacionamento porque eles estavam vivendo na amargura, no ressentimento profundo. Mas naquela noite, enquanto nós falávamos ali, ele virou-se para ela e disse: você me perdoe por tudo aquilo que eu já lhe fiz. E ela também para ele, e houve uma reconciliação, e ele até fez uma brincadeira dizendo assim: olha, eu não vou nem à festa, porque faz 17 anos que nós não temos uma intimidade maior, eu vou aqui para um motel. Eu abençoei dizendo: vai em paz com o Senhor. Cuidado com a ira, porque ela pode matar você. E nós vamos continuar aqui no nosso caminhar. O apóstolo Paulo falando que nós devíamos sair do claustro da mentira, desse lugar apertado, desta cadeia,
da imaginação que nos faz viver uma vida hipotética. E também esta outra cadeia de segurança máxima, que é a ira quando não é tratada e você fica prisioneiro dos ressentimentos e depois da amargura, e isto vai lhe acumular todo tipo de toxina e a vida vai ficar uma vida muito reativa. Agora ele no verso 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A terceira coisa que ele fala aqui nessas exortações é sobre o furto. Há pessoas que não só furtam objetos, mas furtam também tempo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você passa grande parte do tempo no WhatsApp ou nas redes sociais, quando você devia trabalhar, isso é uma forma subjetiva de furto. Mas aqui ele estava dizendo, olha, não furte, mas trabalhe. O trabalho não seja um workaholic, não seja um cara que você só vive para trabalhar. Trabalhe com as mãos, faça o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui temos coisas boas para serem pensadas na nossa forma de andar. Não podemos ser espoliador dos outros, não podemos retirar das pessoas as suas coisas, nem tampouco os seus projetos de vida com as nossas palavras, que também são formas de roubar, de furtar os relacionamentos. Tem muito mais gente, depois eu vou falar sobre essa outra palavra aqui, aleijada pelo que se fala. Mas aqui tem essa questão: trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Se você tem um privilégio e a condição de possuir mais, você deve e eu devemos ter oportunidades para ajudar aqueles que não tiveram tantas oportunidades como nós achamos que temos. Nós podemos ser mais propícios a gerar o bem-estar daqueles que estão passando por dificuldades. Eu não sou muito favorável a essas ajudas de esmola, mas a ajuda de fato de projetos. Você escolher gente que está com necessidade, seja dentro da família, seja dentro da sociedade, crianças, velhos, câncer, institutos que tenham credibilidade, porque também tem muita gente nesse campo que acaba sendo uma espécie de explorador. Mas nós precisamos, nós que ganhamos um pouco mais, precisamos ter esta planilha de distribuir. É isso que o apóstolo Paulo diz, ó, não furte, não seja ladrão. Às vezes a gente vê hoje estes escândalos que o Brasil está passando, com milhões de Petrobras, de mensalões, de tudo quanto é coisa, nos esportes. Agora teve o escândalo dos esportes, da natação, foram milhões que vão para bolsos especiais. Não tem falando essa grande quantidade, mas também até aquele furtozinho que a gente faz na padaria, do troco e coisas dessa. Não furte, mas trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que acudir àquele que precisa. E em seguida o apóstolo Paulo diz uma coisa que eu acho fundamental,
na caminhada, não saia da vossa boca, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que coisa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cheire mal. Palavra torpe aqui nem sempre quer dizer palavrão em si mesmo, mas toda palavra que causa um envenenamento na alma das pessoas. Uma palavra torpe é uma palavra que fere, que aleja, que adoece, que traz mal-estar. Não saia palavra que cheire a peixe podre. É isso que significa no original grego sentido torpe. Uma coisa que tem um mal-estar, que gera um mal-estar. Antes, pelo contrário, diz o apóstolo, aquilo que gere edificação. A Bíblia nos mostra que com a palavra eu posso curar e com a palavra eu posso adoecer uma pessoa. O poder da saúde e da doença está na boca. Todo discurso ele tem essa condição, ou de trazer saúde ou de trazer adoecimento. Muitos pais, naquela loucura de querer construir os filhos, de querer educar os filhos, às vezes muitos pais dizem coisas que deixam os filhos pelo resto da vida trazendo um adoecimento de palavras ásperas, de palavras toscas, de palavras duras, que denegriram, que feriram, que trouxeram mal-estar. E aí o apóstolo diz, olha, na nossa caminhada, nós precisamos ter a lucidez de não trazer estas palavras que são adoecedoras. Nenhuma palavra torpe, senão aquela que for boa para a edificação e que transmita graça nos que a ouvem, que transmitam um sentimento de alegria, de bem-estar, de construção. Eu tenho tido oportunidade de conversar com algumas pessoas que são aleijadas emocionais, pessoas que estão deformadas, que se tornaram paralíticas nas emoções, porque alguém, ou na família, ou seus relacionamentos escolares, trouxeram uma palavra que não foi boa, e esta palavra fica ecoando no cérebro, na memória, no inconsciente, ficam ecoando e gerando um barulho interno de desconforto, e aquela pessoa acaba vivendo uma vida muito adoecida. Então, o apóstolo diz, olha, preste atenção, deixem a mentira, parem de falar a mentira, mas também parem de viver uma mentira. Não idealizem. Quando vocês se indignarem, por favor, não sejam assim tão indolentes que as coisas que aconteçam não gerem indignação. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deem lugar ao diabo, porque ele quer manter você escravo. Aquele que furtava, não furte, mas trabalhe para dar condições àqueles que precisam. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente
aquela que for boa para a edificação. Mas como é que pode acontecer tudo isso? A obra de Deus em Cristo faz esta diferença. Jesus Cristo não veio aqui para nos entuchar de princípios, de ideias. Ele veio para nos retirar de nós mesmos, retirar a nossa natureza, crucificar o nosso velho homem e vir morar em nós. Se Cristo vive em nós, nós vamos ter condições de viver a vida cristã. Eu quero dizer para você que eu espero encontrá-lo no próximo programa e nós podermos conversar mais dessas verdades substanciais do amor de Deus, de coração para coração. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, suas atividades para a glória do Senhor. Até.